Deus agora diz que tem o teu sucessor, tem o teu sucessor ali. Enquanto você não está preocupado, existe alguém que eu estarei levantando. Eu quero dizer nesta noite, aqueles que não estiver preocupado com a obra de Deus, Deus está preparando jovens, Deus está preparando mulheres para ser representante, para fazer a diferença dele. E é você nessa noite que Deus está preparando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus começa agora a falar com Samuel. Samuel não entendia, não compreendia, porque ele ainda não tinha pegado experiência com Deus. Quem sabe a sua experiência só é ouvida, só de ouvir por alguém, só de ouvir alguém falar, assim como também Jó, depois que passou pela prova, ele não conhecia Deus somente de ouvir falar, ele não tinha uma experiência com Deus, mas depois que ele teve uma experiência com Deus naquela prova, ele nos fala do capítulo 42, os versos primeiros a seguir, ele já começa engrandecendo ao nome do Senhor, e ele diz: olha, eu já conhecia somente de ouvir falar, os meus olhos te veem. Ali só queria falar da seguinte forma: eu não tinha essa experiência que eu passei agora eu já tenho uma nova experiência para contar para os meus novos filhos, eu já tenho uma nova experiência com o Senhor. Eu quero dizer nessa noite, será que no ano desse ano de 2009 você já tem pegado uma experiência com Deus, uma experiência com o Senhor, porque nesse ano Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te levantar com poder e grande glória. Samuel conhecia o propósito do seu coração de honrar os seus pais. E a segunda finalidade que Samuel fazia a diferença, ele obedecia a palavra de Deus. Ele ouvia as leis, o livro da lei, ouvia a palavra do Senhor, ele obedecia a palavra do Senhor. Ele cada dia, quem sabe, se preocupava em aprender diante da palavra do Senhor. É que em certo dia eu ouvi alguém falar, um novo convertido, falando para mim, dizendo: jovem é difícil, jovem é assim mesmo. Eu digo: não é, irmão. Eu fui jovem, me converti, passei jovem na igreja 4 anos, passei adorando e exaltando ao nome do Senhor, e nesse período Deus me abençoou poderosamente. Não fui disciplinado, não fui excluído. E ele disse: mas por que você às vezes não confessava? Eu digo: não, porque eu tinha a minha vida em comunhão diante da presença do Senhor. Ele disse: de que forma faz? Eu digo: no livro de Salmo de número 119, a receita do verso 9, como purificará o jovem a si mesmo, observando segundo a palavra de Deus. É dessa forma que purificamos a nossa vida, é meditando diante da palavra do Senhor, porque através da palavra do Senhor que nós recebemos as instruções dos nossos comportamentos, das nossas maneiras de ser, como nós devemos nos comportar diante da presença do Senhor. E Samuel obedecia a palavra do Senhor. Samuel obedecia a palavra do Senhor. Nós temos muitos jovens na Bíblia que obedeceram, assim como já foi citado nessa noite. Aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo. Eles conheciam, tinham experiência dos formais, ter jogado nessa fornalha de fogo. O Deus de Israel pode nos salvar. O Deus de Israel, Ele pode nos livrar. Não importa a fornalha que você está, se a fornalha da aprovação, da tribulação, da perseguição, Deus nessa noite Ele pode mudar e te tirar dessa e fazer de você um novo vaso diante da presença do Senhor Jesus. Porque não falarmos da vida de José, vamos relatar no livro de Gênesis capítulo 37 a seguir. O jovem que dali era obediente aos seus pais, segundo a palavra de Deus. Os demais irmãos dele era filho de Bilial, desobedecia ao Senhor, desobedecia aos seus pais. José fazia diferença no meio da sua família, porque era temente ao Senhor. Ele obedecia aos conselhos dos seus pais. Ele fazia diferença no meio dos seus irmãos. Foi a razão dos seus irmãos se atribular e querer perseguir, a chegar ao ponto de querer matar e vender para os cobradores ali do Egito.
E assim sucedeu, nós vimos no verso 39, no capítulo 39, que ali ele já tinha sido vendido, já estava na casa de Potifar, que foi comprar, quem comprou ele ali